saibam assim discernir a lei e também a graça e a questão de dízimos, ofertas. Nós, no final eu vou falar sobre isso, vocês vão entender melhor, mas o tema da palavra que eu quero estar lendo, estudando com os irmãos, nós vamos ler aqui vários textos para vocês vão poder acompanhar aqui no telão. Vou procurar ser o mais breve possível, mas eu preciso da atenção de você e aconselho você a acompanhar para que você possa compreender e entender realmente o que a palavra de Deus nos fala sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, é um assunto que interessa a todos nós. Amém? Interessa a mim e a você, especialmente, como eu disse, as pessoas que ainda não têm um conhecimento mais amplo da palavra de Deus. E as redes sociais hoje, a internet está sendo bombardeada por falsos teólogos, por falsos pregadores, falsos homens, mulheres que se dizem estar ensinando. E infelizmente as pessoas fracas, elas têm uma tendência de ouvir o que não presta. As pessoas fracas, elas normalmente se apegam, né? O fraco se apega ao fraco, isso é fato, né? E consequentemente as pessoas vão ficando assim sem o conhecimento da palavra de Deus. Mas se você quer crescer em Deus, quer estruturar a sua fé, acompanhe com muita atenção, em nome de Jesus, esse estudo que eu quero passar para a igreja hoje sobre esse assunto, tá bom? Quando a gente fala, irmãos, sobre a área financeira, vida financeira, é uma das maiores preocupações do ser humano. Vocês sabem disso, porque hoje, no mundo capitalista em que a gente vive, quase tudo que você vai fazer precisa ter dinheiro. Quase tudo. E aí entra aquela questão onde muitas pessoas falam, ou pelo menos a linguagem das pessoas que não conhecem a Deus: se você tem dinheiro, você tem tudo. Se você não tem dinheiro, você não tem nada. Então cria-se a mentalidade de que o dinheiro é essencial na vida da pessoa. O dinheiro é importante, mas essencial nas nossas vidas é a graça de Deus, a bondade de Deus e a misericórdia dele. Porque quem cuida dos filhos de Deus, do povo de Deus, quem supre as necessidades, é o próprio Deus, né? Então, se você não entender isso, fica difícil você compreender. Jesus disse que é um espírito que rege o entendimento das pessoas concernente a esse fator. Um espírito de demônio, um principado da antiguidade, da Grécia, chamado Mamon. Ele controla a mente das pessoas, ele influencia as pessoas, e por causa do dinheiro as pessoas se separam de famílias, casamento. Por causa de dinheiro se separam de negócios, de empresas. Por causa de dinheiro a pessoa mata, a pessoa suicida. Por quê? Porque é uma influência espiritual na vida das pessoas. E se você não tiver cuidado, você acaba enveredando por esse caminho dos pagãos, caminho dos incrédulos, caminho daqueles que não têm afinidade com Deus e com a sua palavra. Deixa eu revelar uma coisa aqui para vocês. Não sei se você sabia que dízimos e ofertas não foram criados pela Bíblia. Dízimos e ofertas não foram criados pela Bíblia Sagrada. Como foi criado então dízimo e oferta? Nós vamos ver vários textos que a gente vai ler aqui hoje. Dízimos e ofertas foram criados desde o princípio.
foi quando as pessoas começaram a se conscientizarem de que, para elas terem uma vida plena, uma vida bem-sucedida, uma vida próspera, uma vida abençoada, elas precisavam depender de Deus. E aí então veio a prática e até o costume dessas pessoas da antiguidade ofertarem e também dizimarem. Você vai observar primeiramente lá em Gênesis 4. Vocês podem acompanhar aqui no telão. Às vezes alguns textos aqui não vai dar tempo às vezes da gente ler, mas você pode acompanhar aqui, o tempo que eu estiver falando, do verso 1 até o verso 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Nota-se, Caim e Abel fazia parte então, ou compunha a primeira família. A primeira família criada por Deus. Filhos de Adão e Eva. Agora, um fato aqui interessante é que Deus não pediu para eles oferta. Não foi Deus que pediu. O texto aqui vai nos dizer que aconteceu no fim de uns tempos que os dois resolveram trazer sacrifícios ao Senhor. Não foi ordenado por Deus. Diz o texto que Caim se tornou agricultor, produtor. Vivia da plantação, ao passo que Abel concentrou em trabalhar com ovelhas. E assim, os dois, Abel, diz aí o texto que Abel escolhe das primícias do rebanho, as melhores, as primeiras do rebanho, e oferece em holocausto, em sacrifício ao Senhor. E Caim traz o quê? O fruto da terra, os grãos, semente, o que ele consequentemente havia colhido. Então nota-se que isso veio exatamente de um sentimento pessoal, não de uma ordem direta de Deus. Certamente aprenderam com Adão, mantinham contato com Deus, e o fato deles, depois de um tempo, entenderem que deveriam levar sacrifício ao Senhor, revela que eles estavam então agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor havia concedido a eles. Eles estavam, portanto, sendo gratos. É o que você entende aqui, através desse ato deles de fé, no sentido de ofertar ao Senhor. Um pouco mais à frente, aí no capítulo 8, verso 20 e 21, nós vamos observar a vida de Noé. Após sair da arca, o que Noé faz? Levanta Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou o suave cheiro. Outra vez você vai observar aqui
Noé decidindo apresentar a Deus um holocausto, que era aquele local preparado, às vezes com pedras, às vezes com madeira, e ali então colocava fogo sobre o holocausto. O animal era degolado. O texto diz que o Senhor recebeu o cheiro suave daquele sacrifício. Mas é interessante que, mais uma vez, a gente vai observar aqui que o princípio da espontaneidade agora na vida também de Noé, porque não foi Deus que pediu para ele. Não diz aqui que Deus pediu para Noé, mas diante do livramento que Deus havia dado a ele, a sua família, e o fato do Senhor ter o escolhido para a propagação também da espécie humana, e diante de tudo que ele havia recebido de Deus e feito, agora o Senhor, o Noé agradece ao Senhor, louva ao Senhor. De que forma? Oferecendo um sacrifício. Esse princípio, portanto, é da antiguidade. Até aqui você não vai ver Deus pedindo, mas estava no coração das pessoas. Depois nós vamos aí para Abraão. Veja, Gênesis, um pouquinho à frente aí no capítulo 14. A partir do verso 18 ao 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Amém, amados? Você vai observar aqui um fato também interessante. Surge Abraão, vindo de um povo pagão, de um povo idólatra. Deus chama Abraão para sair de Ur, daquela terra, da região dos caldeus, para uma terra que o Senhor iria consequentemente mostrar para ele. E Abraão larga sua família, seus parentes, larga todo mundo e vai viver uma outra vida. E agora Abraão teve que enfrentar uma batalha, uma guerra com 4 reis, exércitos de 4 reis. E Abraão com os seus homens, a Bíblia diz que ele venceu essa batalha, venceu essa guerra. Deus o abençoou, Deus o protegeu. E agora, quando Abraão retorna, quem vem visitá-lo? Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, vem ao encontro de Abraão. E agora ele vem para quê? Para abençoar Abraão. E ele declara: bendito seja o Deus Altíssimo, possuidor de todas as coisas. E ali o sacerdote Melquisedeque abençoa Abraão. Eu quero dizer para vocês, irmãos, é muito profundo esse texto, o encontro de Melquisedeque com Abraão. Se você vai para Hebreus capítulo 7, você vai encontrar ali todo o capítulo que fala sobre a realidade e a grandeza desse acontecimento. Primeiro, Melquisedeque, um tipo de Cristo. Melquisedeque vem agora ao encontro de Abraão, selar na vida de Abraão um novo tempo, abençoar Abraão. E quando você vai lá para Hebreus, você vai encontrar que a questão do dízimo está intimamente associada e foi selado naquele momento entre Abraão e Melquisedeque. O que Melquisedeque traz? Pão e vinho. Pão e vinho fala de quê? Da graça de Cristo Jesus.
estava já se referindo a Jesus, e ele vem agora trazendo pão e vinho e abençoa Abraão. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que Abraão, verso 20, e de final aí, de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão então naquele momento entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo que ele possuía, dizima tudo que ele possuía. A essa altura Abraão já estava se tornando um homem rico, diz a palavra de Deus, e ele resolve dizimar tudo, entregando a Abraão. Mais à frente, não precisa ler, mas você vai encontrar, logo aí no verso 22, 23, você vai encontrar Melquisedeque propondo o despojo a Abraão, porque era direito, ele venceu a guerra. Mas Abraão fala uma coisa interessante: nada, nem uma correia da sandália, eu não quero nada, para não dizer que foi você que me enriqueceu. Abraão tinha o entendimento que quem o prosperava, quem o enriquecia, quem o abençoava a cada dia era o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos. Mas aqui você também não vê Deus pedindo dízimo. Você não vê Deus pedindo: Abraão, você precisa ser dizimista. Você não vê. Foi espontâneo, foi algo que surgiu dele. Um pouquinho mais à frente, você vai observar aí no verso, capítulo, aliás, 28, você já vai ver o caso de Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque. Gênesis 28, 20 e 22, diz aqui, olha, deixa eu explicar aqui para você. Jacó estava fugindo da perseguição do irmão de Esaú, estava indo para uma terra distante, vários dias andando, caminhando, e ele sem direção. Jacó não era um moço temente a Deus até então. Jacó sabia que o seu avô era um homem próspero, um homem rico, bem sucedido, seu pai da mesma forma, mas ele não era. Mas ali, numa noite, ele teve um sonho, ali uma visão, e nessa experiência que ele teve com Deus, ele decide mudar de vida. Irmãos, quem tem a palavra de Deus, quem conhece o Evangelho, vive no fracasso se quiser. Prosperidade na vida de uma pessoa não vem assim de um estalo, de um abrir e fechar de olhos. Tanto que observe a história das pessoas que ganham dinheiro nas chamadas loterias, normalmente voltam a ser pobres, não prosperam. Prosperidade, ela é conquistada passo a passo, é obedecendo, é servindo ao Senhor, que Deus vai abrindo portas, Deus vai abençoando. E aí, esse homem, Jacó, decide mudar de vida. Olha a oração que ele fez, o voto que ele fez com o Senhor. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa que eu me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Não era. Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Observe aqui, então, irmãos, nessa questão, ele pede aqui 3 coisas. Eu não sabia qual era o futuro dele, e ele pede então o quê? Proteção. Primeira coisa, proteção. Se o Senhor for comigo, me guardar, me proteger. Segundo, comida. Se o Senhor me der comida, não deixar faltar comida para mim.
Se o Senhor me der roupa, não deixar faltar roupa para me vestir, daqui para frente o Senhor será meu Deus, e de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Ali naquele lugar, sozinho, ele, Deus, ele faz esse voto. Nota-se que até aqui, você não vê Deus pedindo dízimo para ninguém. Nota-se que até aqui, a gente não vê Deus exigindo dízimo, oferta. Mas era a espontaneidade. Amém, amados? Porque de Abraão até Moisés, de Abraão a Moisés, se acredita que passaram 427 anos. A lei foi promulgada através de Moisés. Ou seja, cerca que então de 427 anos se passaram, e aí veio a lei. Deus deu a lei ao seu povo, à nação, a Israel. E deixa eu te falar uma coisa, por que o dízimo foi inserido na lei? Quando Moisés recebe a lei do Senhor, ali no Monte Sinai, o dízimo foi inserido como parte da aliança que Deus fazia agora com o seu povo. Amém? Quem está entendendo? Não só dízimos, mas também ofertas passaram a fazer parte da aliança entre Deus e o seu povo, e por isso Deus agora insere aqui na lei os dízimos e ofertas. Havia 7 festas que os judeus celebravam normalmente, portanto, cada festa sempre se apresentava, a ordem de Deus era para que não se apresentassem com as mãos vazias. Então havia essa prática daquele povo. Mas rapidamente você vai encontrar essa passagem sobre o dízimo. Você vai encontrar Deuteronômio, Números, Levítico, mas eu quero ler aqui em Deuteronômio 14. Olha o que Deus, uma coisa interessante que Deus falou também aqui, do verso 22 ao 25, que diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, quem é que abençoa? Deus. Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Tem alguém aqui que tem sido abençoado por Deus aqui? Agora, olha o que ele fala aí no verso 25. A questão é o seguinte, Deus está, porque os dízimos então, naquela época, na antiguidade, a vida de uma pessoa era relacionada ao que ela colhia, né? Ao que ela plantava, o que vinha da terra. Então, era animais e era também frutos da terra. Aí Deus fala assim: se o lugar, ou seja, o templo, onde tiver a tenda, que o Senhor teu Deus escolher, for longe. Agora imagina, uma pessoa que morava longe, levar boi, levar vaca, levar carneiro, né? Levar bode, levar os animais, levar sacos de mantimentos. Aí Deus dá uma opção para eles e fala assim: nesse caso, vocês podem vender e leva o dinheiro. É o que está aí no verso 25.
então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Quem entendeu aí, glorifica o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, os dízimos, ofertas foram instituídos, consequentemente, a partir da promulgação da lei. Agora, eu não entendo por que essas pessoas ignorantes, essas pessoas sem entendimento, como eu disse, essas pessoas que ficam na internet sem base bíblica, sem conhecimento da palavra, falam que o dízimo veio da lei. Como da lei? De que maneira da lei? Deus mandou inserir o dízimo na lei para Israel por causa da aliança. Ou seja, eles seriam dizimistas e Deus agora promete abençoá-los, conforme Malaquias declarou: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção, que dela vos advém a maior abastança. Então, é uma aliança. Deus promete ao povo de investir, porque viria ali a construção do templo, o grande templo. Irmãos, e havia muitos lugares, departamentos, se você vai a Israel hoje, você ainda vê. Quando você entra lá, você observa. Era uma estrutura gigantesca, muito grande. E Deus agora seleciona a tribo de Levi. E Deus fala assim: olha, as demais tribos, as 11 tribos, elas vão devolver o dízimo, né, para manter os levitas. Então, quem eram os levitas? Todo o trabalho que era realizado no reino de Deus, no templo, os sumos sacerdotes, músicos, pedreiros, pintores, porteiros e por aí vai. Todos que de uma forma ou de outra trabalhavam ali no templo, tinham que ser da tribo de Levi. Então Deus falou para essa tribo: a minha aliança seria de suprir esse povo, cuidar desse povo. Vocês não vão receber terra como herança, eu serei a herança de vocês. O próprio Deus disse isso para os levitas. Amém, amados? Agora, irmãos, vamos observar aí na lei, Êxodo capítulo 20, nós vemos, aqui em Êxodo, encontramos a partir do verso 1 até o verso 17, tá? Os 10 mandamentos, o que é chamado dentro da teologia de decálogo. Que é o decálogo? No grego significa 10 palavras. Se refere às 10 principais leis que Deus estabeleceu, chamado também de os 10, o quê? Mandamentos. Os principais. E eu vou fazer rapidamente aqui, não vou ir em todos, mas pelo menos aqui 4. Eu quero que você observe o que Jesus falou no Novo Testamento a respeito da lei. Amém? Aí você vai ver então, primeiro mandamento: amarás a Deus, né, sobre todas as coisas. E aí vem: não farás para ti imagem de escultura. E honra teu pai, tua mãe. Não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do sábado para santificar. Quer dizer, você encontra aqui esses 10 mandamentos como prioridade inseridos aqui na lei. Vamos ver o que Jesus falou sobre esse primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, lá em Marcos capítulo 12. Você vai observar aí
Marcos 12, 30. Vamos ler juntos esse texto aí? Amarás de todo o teu coração. Amém? E aí Jesus fala, esse é o primeiro grande mandamento, é o principal. Jesus vai até um pouco mais além. Amarás a Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças. E você vê esse mandamento sendo de forma muito clara citado pelo Senhor. É interessante, se a lei foi anulada, então por que não anulou então esse mandamento? Será por quê? Depois você vai observar aí, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Vamos lá para Efésios 6. O que o Espírito Santo nos fala? Efésios 6, versos 2 e também o 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Você vai encontrar pelo menos mais 6 ou 8 referências aqui no Novo Testamento sobre esse mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Então, ele não foi anulado, esse mandamento. Ele não foi anulado aqui no Novo Testamento, como alguns imaginam, como alguns às vezes ensinam. Aí você vai para outro mandamento, não matarás. Mateus 5, 21 e 22. Aqui você observa, nesse mandamento, Jesus fala assim no verso 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Todo aquele que se irá, todo aquele que tiver ódio. Aí Jesus vai mais além do que a lei, porque a lei determinava, se matar, era condenado, tinha julgamento. Jesus fala, não, o negócio é o seguinte, se vocês se irá, armazenar ódio contra alguém, vai haver julgamento. Quem está entendendo aí, né? Amém, amados? Depois, outro mandamento, não adulterarás. Agora vamos ver o que Jesus fala lá em Mateus 5, 27 e 28. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Jesus vai muito mais além do que a lei determinava. Essa lei foi muito cruel, porque quantas mulheres foram mortas dessa forma, apedrejadas? Quantas? Enquanto que o homem não era. Jesus agora vai mais além. E ele fala, olha, se o homem olhar e desejar o ato sexual com a mulher, já adulterou. Irmãos, preste atenção. Deixa eu falar aí para as mulheres também. As mulheres não podem também cobiçar o homem também não, que é pecado, porque lá na frente tem o outro mandamento, não cobiçarás. Fala para o seu vizinho aí, vocês não estão ilesa, não, nós não estamos ilesa não. Você pega outros mandamentos como não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, não cobiçarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Todos os mandamentos, irmãos, estão repetidos aqui no Novo Testamento, todos eles. Agora,
As pessoas têm um negócio de falar assim, que a lei foi anulada. Amados, a lei cerimonial, mas o sentido espiritual não. Porque o Novo Testamento esclarece, revela tantas coisas ocultas, profundas do Velho Testamento. Como então dizer que toda a lei foi anulada? E algumas pessoas citam lá Romanos 10:4, que fala que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Mas Paulo está dizendo, irmãos, que nós não estamos mais debaixo daquele sacerdócio dos levitas. Agora é o sacerdócio de Cristo. Estamos debaixo dele. Mas se você observar, coloca para mim aí, 1 Coríntios 9:21. Ele fala, nesse texto, ele vai nos dizer que nós não estamos sem lei, mas estamos debaixo da lei de Cristo Jesus. Ora, não temos lei? Temos? Estamos debaixo da lei de Cristo. Eu posso fazer o que eu quiser. Amados, Jeremias descreveu esse tempo para a nação. Virá um tempo em que a lei não vai ser mais escrita em pedras, em tábuas, mas vai ser escrita no coração. Não vai ser escrita com tinta, através de pincel, mas vai ser escrita com o sangue de Cristo Jesus, que eu estava afirmando, escrita no coração. E é por isso que Paulo, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, ele afirma: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas para todos nós, mas temos que aprender, irmãos, aprender esse princípio, que nós servimos ao Senhor é por amor. Foi Ele, Jesus, que registrou a maior prova de amor na história da humanidade. E aí você vai observar lá em Mateus 5:17, que o próprio Jesus fala. O que ele fala lá? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Vim para cumprir. Jesus cumpriu, irmãos. Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu todos os princípios da lei. E agora eu quero que vocês observem aqui atitudes de Jesus concernente a dízimos e ofertas no Novo Testamento. Primeiro, vamos lá para Mateus 23. O próprio Jesus aqui confirma a validade do dízimo, quando ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da horta, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Falando com mais clareza. Jesus está aplaudindo eles. Parabéns para vocês, porque o judeu, irmãos, o judeu, a questão do dízimo, isso sempre fez parte da história da vida deles. Eles sempre cumpriram até hoje.
os judeus ortodoxos, eles, consequentemente, sempre cumpriram essa lei, esse princípio que Deus deu, consequentemente, para o seu povo. Aí Jesus está aplaudindo eles aqui. Oh, parabéns para vocês. Vocês tenham cuidado de dizimar até da horta lá que vocês plantam. Até do que vocês colhem lá na horta, vocês dizimam. O endro, o cominho, a hortelã, vocês dão dízimo de tudo. Vocês devam continuar praticando isso. Continue fazendo, mas não esqueça de praticar também a fé, a justiça e o amor. Eram tão radicais no que se refere ao dízimo que estavam esquecendo a prática da fé, da justiça e do amor. Jesus reafirma, Jesus confirma aqui a validade do dízimo. Amém, amados? Uma certa vez, um pouquinho, aqui, voltando aqui no capítulo 22, nós vamos encontrar esse fato. Os fariseus, querendo colocar Jesus contra o imperador, que era César, né? Enviaram alguns, diz o texto aqui acima, alguns herodianos para fazer uma pergunta para Jesus. Quem eram os herodianos? Membro de um partido político, que era o partido do rei Herodes. E manda esses discípulos de Herodes fazer uma pergunta para Jesus, porque eles queriam pegar Jesus com palavras para condená-lo. E a pergunta que eles fazem está aí no verso 17. Essa pergunta que eles fazem: o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? É lícito pagar imposto, pagar os tributos ao imperador César ou não? Resposta de Jesus, verso seguinte, qual é? Todo mundo conhece. Jesus responde para eles: olha, se é lei, né? Então vocês têm que pagar, dá a César o que é dele. Ei, mas tem um detalhe, não esqueça dos tributos de Deus. Pague para César o que é dele, mas também pague para Deus. E aqui não está falando de coisas espirituais não, igreja. Está falando de tributos, de dízimos, de oferta. Não esqueçam também de entregar, de dar a Deus o que é dele. Amém, amados? Jesus agora aproveita esse momento e associa o pagamento de impostos daquela época ao reino de Deus, ao reino celestial. Ele não citou a palavra dízimo, porque a Bíblia não fala só de dízimo. Você vai encontrar aqui algumas vezes que fala de ofertas, né? Como eu disse, havia muitos tipos de ofertas, e por isso ele fala exatamente daquilo que pertencia a Deus. Irmãos, Jesus viveu num tempo em que ele não precisava, talvez assim, tanto de dinheiro como hoje, porque não precisava construir templo, porque o templo já estava em Jerusalém, construído. Não tinha avião, não tinha gasolina, não tinha carro, né? Não tinha metrô, não tinha celular, não tinha essas coisas. Então andava sempre, às vezes, num jumentinho. É o que você pode observar, que é o que ele tinha por perto, que ele pedia para ter por perto, quando estava na região ali do Mar da Galileia. Era um barquinho, né? Que ele entrava no barco quando ele queria deixar a multidão, e às vezes um jumentinho. Era
condução daquela época. Mas Jesus, irmãos, escolheu um apóstolo para ser o tesoureiro do seu ministério, porque afinal de contas, ele tinha que manter seu ministério. E Jesus não tinha só os 12 começaram, mas cresceu. Depois foi aumentando. Ele tinha muita gente envolvida, que o seguia. E aí Jesus indica quem? Indica exatamente o Judas como tesoureiro. Amém, amados? E tem um fato importante, irmãos, que a gente pode observar aqui na palavra de Deus. Mas antes de ler aqui sobre Judas, eu quero que você leia outro texto aqui primeiro, que de Lucas 8. Lucas 8. Ele tinha Judas como tesoureiro, e tinha também aqui muitas mulheres que o acompanhavam e o serviam com suas finanças. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso 2, vamos ler juntos? E também algumas mulheres que haviam sido curadas. Olha que coisa interessante, ele cita aqui algumas mulheres, e aí vai dizer aqui, Lucas vai nos dizer no verso 3, que também muitas outras, muitas. Olha que coisa tremenda, irmãos. Cita que essas mulheres, dentro do contexto social, importantes, né? A mulher do procurador de Herodes, cita aqui Susana, cita aqui Joana, aliás, Maria Madalena, e muitas outras, que andavam acompanhando Jesus. Para quê? A hora que faltava dinheiro, estava lá, aqui, olha aqui Jesus. A missão delas foi essa. A missão dessas mulheres, aqui, a tradução fala, prestavam assistência com seus bens. Tem outra tradução que fala, com suas fazendas, ou com seus recursos, suas finanças. Então, essas mulheres, eram mulheres gratas, eram mulheres que reconheciam o poder de Deus em Cristo Jesus, e agora elas acompanham o Senhor, servindo Ele com os recursos que elas possuíam, com o dinheiro que elas possuíam. Amém, amados? Em Marcos 12, 41 ao verso 44, nós vemos aqui um fato interessante, é que Jesus, uma vez no templo, na hora das ofertas, Jesus fica ali de lado, observando, né? Verso 41 ao 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava.
Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía do seu sustento. E é interessante aqui, irmãos, que a única vez que a gente vê Jesus elogiando alguém por ofertar é essa mulher que deu tudo. Deu tudo. E outro fator aqui é que diz que ela ficou sentado lá do lado do gasofilácio, observando a maneira como as pessoas ofertavam. Jesus observa a maneira como você dizima. Jesus observa a maneira como todos nós ofertamos. Jesus observa a maneira como nós adoramos, como nós evangelizamos. Tudo que nós fazemos, Ele está observando. Ele nos contempla, Ele nos vê, Ele sabe todas as coisas, irmãos, da nossa vida e a maneira como nós o servimos. Então Jesus levantava ofertas, Jesus tinha um ministério, né? A gente vai ver, irmãos, a seriedade com que os apóstolos também lidavam com dinheiro na igreja primitiva. Vamos lá para Atos capítulo 4. Você vai observar um fato aqui muito interessante. José, verso 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Diz aqui o texto que ele vendeu um campo, né? E trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele resolveu doar todo o valor desse campo e traz o dinheiro. Mas tinha um lá, o verso seguinte aí, ó, capítulo 5, verso 1. Aí observa, do verso 1 até o verso 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviam a notícia desses acontecimentos. Coisa séria, né, irmãos? Olha que coisa terrível. É mais ou menos o que acontece com muitos hoje. Porque é fácil ser, por exemplo, dizimista, devolver o dízimo de 50 reais, 100 reais, de 500, mas quando você tem que devolver o dízimo de 5 mil, 10 mil, 100 mil, né? Aí uns falam assim: é mais difícil,
Foi o que aconteceu com eles. Foi o que aconteceu com os dois. Entraram em acordo antes. Ananias com a esposa, olha, vamos dizer, quando chegar lá, vamos dizer para Pedro que nós não vendemos por 10 milhões, não. Vamos falar que nós vendemos, quem sabe, por 2 milhões. E os dois concordaram, acertaram. E quando chega, irmãos, o Espírito Santo já havia revelado para Pedro que o espírito da mentira, da avareza, estava na vida deles. E é interessante você ver aí, no verso 3, essa palavra que Pedro direcionou a ele: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que, Ananias, você permitiu Satanás encher o seu coração? Por que você permitiu Mamon, Ananias, encher o coração, irmãos? E quando o coração está cheio, aí é difícil, não tem jeito. Pedro não falou assim: ô Ananias, vai ali fazer uma oração, prepara que a semana que vem tem encontro com Deus, você vai ir para o encontro, você se arrepender. Não teve nada disso. Você não mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito Santo. Por isso você vai morrer. Sabe, irmãos, diz aqui o texto final, que sobreveio grande temor a toda a igreja e as pessoas que ouviram essa notícia. Temor, reverência. Não precisa você assistir o fracasso de ninguém, não precisa você ver uma tragédia, não. Tenha um coração limpo, tenha um coração abençoado. Você vai ler também lá sobre Judas, lá em João, no capítulo 13. O que aconteceu com Judas Iscariotes? Vamos ler juntos aí? Esse é o João, Evangelho de João 13, 2, por favor, é o 2. Leia aí, por favor, verso 2. Volta aí um pouquinho. Acho que é uma... Olha aí, quem insinuou Judas a trair Jesus? Foi quem? Satanás. Por causa de quê, irmãos? Dinheiro. Dinheiro. Vendeu Jesus, a entrega de Jesus, negociou por valor de 30 moedas de prata. Aí as pessoas perguntam por quê? Porque os romanos não conheciam bem Jesus, bem como também mesmo muitos judeus, eles não conheciam bem Jesus. Aliás, a história diz que Tiago, o menor, parecia muito com Jesus. E quando eles decidiram então pegar Jesus para crucificá-lo, numa conversa não sabia como pegar ele, para não pegar errado, alguém, negociaram com Judas e deram para Judas esse valor, 30 moedas de prata. E foi por esse motivo que houve essa negociação. E por quê? Por que Judas? João também vai nos dizer numa outra passagem,
Quando Maria lavou os pés de Jesus com aquele unguento, Judas se manifesta: para que esse desperdício? Poderia vender essa essência por um preço muito alto, daria para ajudar muitos pobres. Mas João ressalta que Judas disse isso não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque ele era avarento. Quem é avarento não consegue, irmãos, ter um coração aberto para ajudar. Quem é avarento não consegue ser dizimista. Fica ouvindo essas doutrinas falsas, malignas, de pessoas diabólicas, que não sabem nem mesmo a origem do dízimo. O dízimo é da lei. Que lei? Aonde? Onde se pode provar isso? Irmãos, quando a pessoa é convertida, ela se liberta do dinheiro. Quando a pessoa aceita Jesus de verdade, o dinheiro passa a não dominar mais ela. Você lembra lá de Zaqueu? Ladrão, avarento, cobrador de impostos, que defraudava do povo de Jericó, que subiu numa árvore e ficou lá esperando para ver se Jesus passaria por ali para vê-lo. E aí Jesus passa, olha para cima e chama-o pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero posar na sua casa. Jesus não toca em assunto, irmãos, de dinheiro com Zaqueu. Chega na casa dele, os religiosos estavam criticando. Se esse Jesus fosse profeta, ele bem saberia quem é esse homem. Como é que Jesus vem para a casa desse homem, desse ladrão? Ninguém na cidade, irmãos, gostava dele. E de repente, Zaqueu se dirige a Jesus: mestre, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E naquilo que eu tenho defraudado o povo dessa cidade, vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus declara: hoje entrou salvação nessa casa. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje a salvação entrou nessa casa. Deixa eu falar com os irmãos, essa palavra salvação no Novo Testamento tem o sentido, irmãos, da manifestação de Deus completa. Salvação espiritual, de morar no céu, proteção, livramento, bênçãos da parte do Senhor. Quando a salvação entra, o espírito de Mamon tem que sair. Não fica. Eu pergunto para você já viu alguém conhecedor da palavra? Você já viu alguém que conhece a Bíblia? Às vezes até batizado, ser plenamente feliz, realizado? Estou falando às vezes só de dinheiro, não. Porque salvação ela é abrangente, como eu acabei de falar. Família, casamento, é tudo. A promessa de Deus é abençoar os seus filhos, seu povo, em tudo. E o dízimo, irmãos, prova. O reconhecimento que nós temos
de que é Ele, o Senhor, o nosso suprimento, de que é Ele, o Senhor, que nos dá tudo o que nós precisamos. O apóstolo Paulo, quando ele fala, irmãos, sobre esse assunto, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10 e 11, veja o que ele diz. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. É Ele, amados, é o Senhor. Ele está dizendo aqui, aquele que dá semente ao que semeia, aquele que dá pão, aquele que dá o nosso sustento, aquele que provê o alimento para as nossas vidas, multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Em tudo. Deus quer que você tenha uma vida abençoada em todos os sentidos. Louvado seja o nome de Jesus. Provérbios, eu estou já concluindo, mas vamos ler Provérbios. Provérbios capítulo 11. Provérbios 11, 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Coisa tremenda. Aquele que dá liberalmente, que tem um coração aberto para dar, para doar. Amém, amados? Eu faço ofertas, irmãos, às vezes assim, pessoais. Eu faço ofertas pessoais. Eu aproveitar aqui, eu até falei isso aqui, acho que uns 2 anos atrás. Veio no meu coração, eu vou doar todo o meu salário público, lá na época, eu vou doar lá para a África. E mandei lá para o pastor Anselmo, mandei tudo. E eles fizeram lá a festa de crianças, me mandaram os vídeos que eu até mostrei aqui. Mas você conseguiu aí, Joyce? O vídeo? Solta ele, por favor. Mandou para mim. Leia, por favor. Oferta minha, foi oferta da igreja, não, minha. Eu senti de mandar. Se nem a cabeça, manda para lá, manda para lá. Olha que coisa tremenda. Nosso dinheiro lá é valorizado. O nosso dinheiro lá é valorizado. Tempo atrás, estava precisando de dinheiro lá para as crianças lá da comunidade. Eles não tinham que comprar material escolar. Mandei R$300 em nome da igreja, caixa da igreja, R$300. Mandaram mostrando os vídeos, mostrando que comprou material escolar para as crianças. Né? Alguns irmãos já ajudaram. Se você sentir de dar lá R$10, R$20, mandar lá para a construção deles, você pode fazer isso. Não faça Pix, porque senão cai na conta da igreja.
entrega a pastora Luana ou para a Adriele. Você fala assim, eu quero mandar uma oferta lá, eu quero mandar. O direito que você tem. Estou mostrando aqui, estou falando, né? Que a gente às vezes fala, tem tanta coisa para pagar, tem obra, tem tanta coisa, mas tem tanta gente pior, irmãos, do que nós. Meu Deus, Marco Aurélio esteve lá, né? Marco Aurélio, conhece lá o pessoal? Ficou lá um tempo. E a apóstola passou lá pela Etiópia. Ela viu lá, quando foi para Israel, passaram lá pela Etiópia. Irmãos, é muito triste. A gente quando vai para Israel, que a gente passa pelo Egito, que o Egito também é o último país do continente africano, né? É próximo ali, que liga ali com o Oriente Médio, é o Egito. E dá para você ter uma noção, é muita pobreza, irmãos, é muito triste. A África. Eu sempre, irmãos, apoiei o ministério por muitos anos do evangelista Rainer Bank, um alemão que deu a vida evangelizando a África. Todo mês eu mandava oferta, me mandavam vídeos que as conferências das igrejas reuniam 1 milhão de pessoas, 3 milhões de pessoas, coisa fenomenal. Faleceu agora há pouco o Rainer Bank, mas ele deixou o Daniel Colenda, que assumiu o ministério no lugar dele, um jovem evangelista. E eu, muitos e muitos anos, eles mandaram convite para mim ir em conferência lá na África. Eu sempre colaborei. Nós colaboramos com o ministério Portas Abertas. Nós plantamos em nome da igreja. Tem que dar para receber. Não é só reter, não. Quem dá liberalmente, vem mais. Isso é princípio, irmãos. É princípio. Quem dá, vai receber. Quem retém, quem segura, não prospera. As bênçãos não vêm sobre a vida dele. Tudo que é bom em sua vida, tudo que vem de bom na sua vida, vem do alto, é o Todo-Poderoso que manda, que envia sobre você. E para encerrar, coloca aí para mim, Paloma, Mateus 24, 10 e 11. Vamos ler juntos? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Fala misericórdia. Não são poucos, primeiro, muitos falsos profetas. E enganarão a poucos, né? A muitos também. E o que tem de gente ser enganada por esses falsos profetas por aí? Que tem de gente, sabe que surgiu, eu não vou chamar isso nem de doutrina, esse ensino diabólico chamado hipergraça. O que é isso? É uma distorção, irmãos, é uma visão totalmente errada, distorcida da graça de Deus. Quem achar, acho que tem, isso não me falha mesmo. Não é só uma, não é só aquela, não. Tem uma outra também aí também já, essa pregando aí a hipergraça. A graça, Jesus já fez tudo, você não precisa fazer nada, está tudo feito. Jesus fez tudo. Mas eu quero ver se você vai entrar lá no céu sem sacrificar. Quero ver se você vai entrar no céu sem oração. Você vai entrar no céu não sendo dizimista. Você vai entrar no céu não jejuando, não orando. Isso é doutrina do diabo, doutrina de Satanás. É do bicho. Sai fora disso. Porque o apóstolo Paulo esclarece, irmãos, nitidamente o valor e a importância da graça do Senhor. E Paulo chega a dizer que nós não estamos sem lei, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Já tem uma diferença. Nós não somos obrigados, somos livres.
livres para servir ao Senhor. Essa mentalidade começou com o movimento do LGBT. Pode tudo, pode tudo, pode tudo, e levantou também alguns pregadores com a visão de arrebanhar pessoas, pregando essa chamada hipergraça, que não é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é não. A graça de Jesus exige santidade. Conforme Paulo esclarece lá em Coríntios 6, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Como ele esclarece em 1 Tessalonicenses 5, 23, que essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que apresenteis todo o vosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é graça, irmãos. É a misericórdia do Senhor, é a bondade do Senhor, é a bênção do Senhor, que nos chama a viver com Ele, que nos chama a estar com Ele, a estar na presença dEle. Todo aquele que afirma que dízimo é da lei, não tem nenhum conhecimento bíblico, não tem nenhum conhecimento da verdade, não tem nenhum conhecimento da palavra. E você não deveria nem assistir, nem ouvir isso na internet. Você não deveria nem ouvir essas pessoas. Perca tempo com isso não, vai ler a Bíblia, vai ler a palavra de Deus, vai ouvir coisas que te edificam, e não que venham abrir portas para Satanás semear a mensagem dele na sua mente. Porque a ação do inimigo, a ação da guerra que nós enfrentamos, ela começa na mente, é aqui, ó. Guarda a sua mente, seja fiel, seja dizimista fiel, tenha a mão aberta para ofertar, para dar. A Bíblia também fala sobre a importância de dar esmola. Eu dou, irmãos, já ajudei muita gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Uma vez passou um rapaz aqui e chegou aqui, tinha fugido da casa de recuperação e da fazendinha. Pastor, arruma um dinheiro, papapá, eu preciso ir embora, eu sou de São Gotardo e tal. Por que você fugiu de lá? Não, lá não quero ficar lá não sei o quê. Meu pai é pastor. Ah, é? O pai é pastor da tal igreja, aqui na Chá tem ela. E eu já estou com 2 dias dormindo aí debaixo da ponte, não sei o quê e tal. E falei, lá, seu pai tem telefone? Tem. Então qual que é o telefone? Liguei, a mãe atendeu. A senhora é a mãe do fulano de tal? Sim. Eu sou o pastor Moacir, está aqui comigo. E ele está querendo ir embora aí para São Gotardo, diz que não tem dinheiro. Ô pastor, nós estamos sabendo que ele saiu daí, fugiu, e nós não temos condições de ir buscar ele, porque a igreja aqui é uma igreja ainda pequena, e nós estamos construindo, não temos a mínima condição. E eu falei, eu vou colocar ele então aqui no ônibus e mandar ele. Não, Deus vai te recompensar muito. Eu pedi um irmão que estava aqui, vai na rodoviária para mim e dá um almoço para ele, no restaurante, na rodoviária, dá almoço e vê a passagem, se tiver você já compra a passagem e traz ele de volta, traz ele para cá. E a passagem seria mais à tarde. Aí foi, deu almoço para ele, tal, e trouxe ele, e ele falou para mim assim, pastor, você é diferente de todos, eu fui aqui, inclusive na igreja dele, ninguém quis me ajudar. Deixa eu ficar com você, pastor, deixa eu ficar do seu lado. O senhor é diferente de todos. E quando foi mais tarde, pediu a outra pessoa, levou ele lá e colocou no ônibus. Uma vez, chegou um moço aqui, de uma pequena cidade lá de Campo Grande, lá do Mato Grosso. Pastor, olha que coisa terrível. Pastor,
Estava passando por ali, subindo ali, viu aqui que era igreja, veio cá. Ele já tinha ido, irmãos, acho que 4 ou 5 igrejas conhecidas aqui na cidade. Ninguém quis atender ele. Apresentou a credencial, os documentos, chamei ele para o escritório. O que aconteceu? Pastor, nós estamos construindo lá a nossa igreja. E lá tinha um irmão que muito habilidoso na construção, eu deixei ele coordenar a construção. É aqueles negócios, né? De dar autoridade sem conhecer bem a pessoa. E sabe o que aconteceu? Ele tem um caminhão. E ele foi lá na loja de material de construção e encheu o caminhão de material, em nome da igreja, e desapareceu. Tivemos notícia, descobrimos ele morando aqui em Araxá, no bairro Salomão Drummond. Mas quando eu cheguei lá, o vizinho disse para mim que há 3 dias atrás, ele pôs todos os móveis dentro do caminhão, disse que estava indo embora para São Paulo. E eu preciso voltar. O que eu quero, pastor, olhe bem, é se o senhor pode emprestar uma conta. Eu vou ligar lá para o tesoureiro, depositar o dinheiro, e depois o senhor sacar o dinheiro para mim, para que eu possa voltar. Eu não estava pedindo dinheiro. Meu Deus, esse homem foi em tantas igrejas aqui. Sabe por que eu estava indo aqui? Estava indo no batalhão pedir ajuda. Eu estava indo para o batalhão. Falei, pastor, minha conta é essa aqui, pode depositar. A hora que cair lá, eu vou lá no banco e retiro. E deu lanche para ele, fizemos tudo para ele aí. Depois, na hora dele ir embora, ele foi no supermercado, fez uma compra lá e deixou lá atrás, agradecendo a igreja. Irmãos, as pessoas, elas não param para ouvir a necessidade das outras, a maioria, infelizmente. Vocês não têm noção de quanta gente passando por aqui já bateu, já me procurou. A gente tem que ter o coração aberto para ajudar, para ofertar, para dizimar, para dar. E aí vai cumprir o que Jesus fala lá em Lucas: dai e ser-vos-á devolvido boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É a medida que Deus tem para a sua igreja, que Deus tem para o seu povo. Mas um povo que não é avarento, um povo que confia no Senhor, um povo que não é preso, dominado pelos recursos, dominado pelo materialismo. Se você recebe essa palavra, fica de pé e glorifica o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.